Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar hoje o nosso estudo sobre Apocalipse. Vamos ver quem está aí online. Vamos esperar os companheiros de estudo chegarem. Gabriel, meu lindo, que bom ter você aqui. Sobrinho lindo, ungido do Senhor. Silvia, Gabriel Lopes também. Isso. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre Apocalipse. Que jornada maravilhosa, não é? Estudar a Bíblia é sempre maravilhoso. Estudar a Bíblia é fonte de vida, é conhecermos a Deus, é nos aprofundarmos no relacionamento com Ele, é alimentarmos a nossa alma, né? Jesus disse que a palavra do Pai é alimento. E é verdade, a palavra do Pai é alimento. Sejam todos bem-vindos, Tiago querido, Elza, Gilda, Dinha, quanta gente linda, Pastor Gideão, bom tê-lo aqui também, Thaís. Vamos continuar hoje o estudo sobre Apocalipse. Eu estava pensando e recebi também algumas sugestões. A minha vontade é dar um oi, é falar com todo mundo que entra, mas de certa forma, quando eu falo com todo mundo, eu acabo interrompendo o estudo, não é? E eu sei que quem entrar aqui, quem continuar, é porque quer mesmo receber da palavra de Deus. Então a gente vai focar na palavra. Eu quero dar uma saudação inicial agora a todos que já estão comigo. Você aproveita, já aperta o coraçãozinho, já convida outros aí pelo aviãozinho, não é? E a gente vai espalhando, porque fazendo isto, e também depois que o vídeo ficar salvo aqui no feed ou lá no YouTube Geisa Carneiro, se você ainda não se inscreveu lá, vai lá, Geisa Carneiro, se inscreve, vê as outras lives, outros estudos. O propósito é espalhar a palavra do Senhor, não é? Então, depois que ficar salvo, você também pode fazer o mesmo, comentar, compartilhar, porque nós precisamos usar todas as ferramentas que estão disponíveis para a igreja hoje, para proclamar o Evangelho, a palavra de Deus. Então vamos hoje continuar o nosso estudo de Apocalipse. Verinha já entrou, Tia Lu, Vel, Grace, muita gente abençoada. Boa noite a todos, Shalom a todos, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, a plenitude de Deus, a bênção do Senhor. Lília, Antônio Carlos, vamos começar. Então, eu não vou ficar parando muito o estudo para fazer as saudações no meio, né? As pessoas que chegarem. Aí, vocês que já estão aqui desde o início, vocês me ajudam a dar as boas-vindas, tá bom? Porque se eu parar todas as vezes, eu acabo perdendo o tempo que é do estudo. Nosso propósito aqui é estudar a palavra. E a gente vai começar a entrar numa parte bem profunda de Apocalipse e que vai exigir toda a atenção, e eu não quero perder um minuto, quero compartilhar com vocês tudo que eu tenho entendido desse livro maravilhoso. Você pode também compartilhar aí, escrever nos comentários, depois que ficar postado lá. Apocalipse é o livro da revelação de Jesus. E a semana passada, quem não assistiu, ficou aqui no meu feed, também no YouTube. Nós terminamos capítulo 5, nós estudamos o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. E neste capítulo, João teve a visão do trono de Deus, da glória de Deus. E nesta visão, ele viu que Jesus, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, é o único digno de abrir o livro selado, o livro dos 7 selos. E a partir daqui, do capítulo 6, nós vamos estudar sobre a abertura desses selos, porque João, ele é levado a ver Jesus abrindo e o que acontecia, o que ele estava vendo acontecer depois que os selos eram abertos. Deus está sempre no controle de tudo. E do capítulo 6 ao capítulo 15 de Apocalipse, pega a tua Bíblia, pega papel e caneta e não perde a oportunidade de anotar. Se você só ouvir, você tem
um percentual de aprendizado. Se você ouvir escrever, seu aprendizado aumenta. Se você ouvir e falar e compartilhar com outras pessoas, eu digo você mesmo compartilhando a palavra, o seu índice de aprendizado vai a quase 100%, porque 100% mesmo é quando a gente já começa a viver, a meditar na palavra, em tudo que a gente faz. Ou tudo que a gente aprende do Senhor, não é? Então sejam todos bem-vindos e vamos começar agora capítulo 6. Abra aí a Bíblia, pega papel, pega caneta. Se não tiver jeito, fica bem atento. Quem já chegou vai me ajudando aqui a saudar quem não chegou no início, né? Eu vi Paty ali dando um oi, Tiago, Bruno também chegou aqui, Girlando, né? Jússi, nutricionista querida. Então vamos lá, vamos para a Bíblia agora, tá bom? Capítulo 6 ao capítulo 15, nós lemos uma série de julgamentos de Deus. São 3 séries de julgamentos, isso mesmo. Julgamentos de Deus sobre a terra, sobre todos aqueles que não receberam o Evangelho. E nós vemos, a partir de agora, do capítulo 6, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que são juízos diferentes, mas consecutivos. Esses julgamentos são progressivos e eles vão piorando. Por isso que muitas pessoas têm medo quando leem Apocalipse, porque o juízo de Deus será severo contra todo mal. Deus está no controle de tudo, não significa que ele vai controlar a sua vontade, nem a vontade dos homens, porque ele não faz isso. Ele nos deu livre arbítrio, ele nos deu o direito de escolher, de pensar. Ele tem o controle de tudo, porque na vida daqueles que entregam a vida a ele, no final de tudo, apesar de todas as dores, todas as aflições, nós venceremos com ele. Ele continua com o controle da história e tudo que ele planejou para a humanidade, desde que o pecado entrou na terra até o fim, será cumprido. Você entende isso? Você pode ir colocando aí amém, pode ir escrevendo qualquer dúvida que você tiver. Eu vou tentar ler aqui, mas a gente vai deixar mais para o finalzinho, tá? Eu vou deixar uns 10 minutinhos no final aqui, se tivermos perguntas, para a gente poder conversar sobre isso que a gente vai estudar. Então, voltemos para o livro de Apocalipse. Os 7 selos, a partir do capítulo 6, 7 trombetas, a gente já falou aqui sobre o significado do número 7 na Bíblia, que é algo completo, perfeito, né? Plenitude, tudo pleno, completo, tudo que tem o seu fim, o seu propósito concluído. Então, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, todos estão conectados uns aos outros. O 7º selo inicia 7 trombetas e a 7ª trombeta inicia o julgamento com as 7 taças de Deus. Vamos ler agora capítulo 6? Vamos lá. Eu vou ler aqui na NVI, tá bom? A nova versão internacional. Você pode acompanhar aí na versão que você tiver. Capítulo 6, versículo de 1 em diante. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Quem observou? O apóstolo João, que recebeu a revelação e a ordem de Jesus para escrever. Então, ele escreveu aqui. Não, no original não tem capítulos e versículos, eu imagino que todos aqui já saibam disso, e a gente fala capítulo e versículo porque foi uma divisão que foi feita no ano de 1800 alguma coisa, para que a gente pudesse ir direto ao assunto, né? Direto ao texto. Observei quando o Cordeiro, presta bem atenção na leitura agora, abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes, aqueles seres viventes lá do capítulo 4, foram 4 seres viventes, né? Ele viu um com o rosto semelhante ao leão, outro com o rosto semelhante a um bezerro, algumas versões de novilho, outro semelhante a um rosto de águia e outro semelhante ao rosto do homem. A gente estudou na live passada. E um deles, não diz aqui qual deles foi até ele com voz de trovão e disse: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco.
Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. O primeiro selo deu ordem ao primeiro cavaleiro. Assentado num cavalo branco, ele tinha um arco e ele tinha uma coroa, ele recebeu uma coroa. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha, olha o segundo, já outro agora. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, os seres viventes do capítulo 4. Quem não pegou a última live, volta lá no YouTube ou aqui no feed, lê também o livro de Apocalipse, que você vai lembrar deles. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, estou lendo o versículo 6, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Olha que interessante, esse terceiro cavaleiro, né? O cavalo aqui, o cavalo vermelho, ele deu ordem sobre a alimentação e ele disse que 1 denário compraria 1 quilo de trigo e 3 quilos de cevada. Esses alimentos não são caros assim. 1 denário era uma moeda romana da época e valia um dia inteiro de trabalho. Então imagine aí, se a gente fosse calcular pelo salário mínimo, um dia de trabalho, 1 quilo de trigo. Então alimentação muito cara, alimentação muito escassa. Quando o cordeiro, versículo 7, abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Então todos os seres viventes, um a um, após Jesus abrir os selos do livro selado, aquele livro que João viu, e os anciãos diziam: não tem ninguém aqui para abrir o livro, e João começou a chorar, e um deles disse: calma, tem o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro. E João viu Jesus abrindo o livro e o que estava para acontecer. E aqui a gente começa a ver que à medida que Jesus abria cada selo, cada um dos seres viventes falava com João: venha ver, e João se direcionava, né, espiritualmente para um ambiente diferente, e ele viu 4 cavaleiros, 4 cavalos, 4 poderes diferentes e 4 juízos de Deus diferentes. Então deixa eu resumir aqui para vocês. O cavalo branco, pela palavra em grego que foi escrito aí, a cor desse cavalo era um branco acinzentado. Então ele simbolizava falsa inocência, porque branco é pureza, não é? Branco significa pureza, mas no caso desse cavalo é uma falsa inocência. Alguns confundem esse cavaleiro com Jesus, porque existe um outro cavaleiro, um outro cavalo branco que a gente vai ver mais adiante, mas esse aqui são os cavalos que foram enviados para exercer o juízo de Deus. E a maioria dos estudiosos, intérpretes do Apocalipse, entendem que esse cavalo aqui é um tipo de anticristo. Ele veio liberado por Deus para fazer parte do juízo de Deus sobre a terra. Ele veio com engano, com falsidades, com uma falsa religião. Ele tem um arco e uma coroa. O arco porque ele atira, né, nas pessoas para atraí-las a si, e a coroa porque ele vai vencer sobre muitos, infelizmente. Então a coroa ele recebeu porque significa conquista. Então esse cavaleiro do cavalo branco, ele representa o anticristo, o falso Cristo, a falsa religião.
Quando nós falamos de anticristo, nós estamos falando sobre este ser aqui enviado, sobre também uma pessoa que dominará a política na Terra. A gente vai falar em uma das lives sobre as doutrinas escatológicas, que não estão apenas no livro de Apocalipse, mas eu já falei nas outras lives e vou repetir. A gente precisa estudar o livro de Apocalipse e depois as doutrinas, ok? Porque existem outros livros proféticos, Mateus, Daniel, Ezequiel, existem muitas outras profecias. O próprio Jesus falou sobre o fim dos tempos, mas aqui esse cavaleiro ele está representando sim esse espírito de anticristo, mas vai vir o anticristo sobre a terra. O segundo cavalo, ele é vermelho, fala do sangue derramado no campo de batalha, ele recebeu uma espada e ele virá para trazer guerra, destruição. O cavalo preto, escuridão, fala de trevas, ele porta uma balança e será um tempo de escassez de alimentos, penúria, fome, trocas injustas. Então, 1 quilo de trigo por 1 denário é um preço muito injusto, né? Por um dia de trabalho por 1 quilo de trigo. E é bom lembrar que naquela época o trigo, assim como hoje, é um ingrediente muito importante na nossa alimentação, mas naquela época era praticamente a base de toda a alimentação. Então, esses 3 cavalos com seus cavaleiros trarão o juízo de Deus. Deus quem ordenou. Lembra que o livro Jesus abriu e foi Deus quem escreveu ali o futuro, o que haveria de vir? A gente precisa ficar com medo desse tempo? Claro que não. A gente pode sofrer esse tempo? Sim. A gente vai falar sobre a tribulação e uma das dúvidas que há, e existem várias vertentes doutrinárias sobre isso, se a igreja passa pela tribulação, se não passa pela tribulação, e eu vou compartilhar com vocês sobre isso, diante dos estudos que eu tenho feito, aquilo que eu acredito que seja a grande tribulação e se nós vamos passar ou não, tá bom? Mas o mais importante mesmo é a última live de todos, que é como nos preparar para o fim. Mas é importante você saber tudo isso. Ok, há algumas interpretações sobre esses cavalos e cavaleiros. Eu já declarei, né, aquilo que eu entendo, justamente esse juízo de Deus, o anticristo, uma guerra, fome, uma crise tão grande de moralidade na terra em que as pessoas sofrerão por isso, injustiça, não é? Então vamos lá, versículo 9 do capítulo 6. Se tiver alguma pergunta, guarda aí para o final, tá bom? Para a gente poder dar tempo. Não escreve agora, porque senão eu não vou conseguir ler. Aí você guarda e manda a pergunta na hora que eu abrir para perguntas. Eu acho que vai ficar mais didático e a gente vai conseguir compartilhar, né, todas as informações. Se eu não souber de alguma pergunta, claro que eu vou pesquisar e trazer para você a resposta, estudar e trazer para você a resposta na próxima oportunidade. Vamos lá, versículo 9 do capítulo 6. Quando ele abriu o 5º selo, quem abriu o 5º selo, meus queridos? Jesus. Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos que deveriam ser mortos como eles. No 5º selo, João vê os mártires da grande tribulação, ou seja, os cristãos que morreram neste período específico em decorrência à perseguição imposta pelo anticristo. Esses mártires aqui são os mártires que morrerão no período da grande tribulação. E eles estavam ansiosos para ver a justiça de Deus. Eles estavam com Deus, eles estavam ali, e fala do altar, porque
é simbólico. Esse altar aqui estava fazendo alusão ao altar de sacrifício lá do tabernáculo de Moisés, onde os cordeiros, animais eram oferecidos por propiciação do pecado, mas João não via mais isso. Claro, o sacrifício único e perfeito foi feito e não há mais necessidade de nenhum sacrifício para perdão de pecados, a não ser o receber Jesus como Senhor da sua vida e vencer o pecado pelo poder do sangue de Jesus. Nós somos aceitos por Deus pelo sangue do Cordeiro. E aqui João viu a alma dos mártires nesse altar, como também um sacrifício, uma entrega, não mais para perdão de pecados, mas confirmando a sua completa decisão, o seu completo compromisso com o sacrifício de Jesus. Eles estavam ansiosos, mas Deus disse assim para eles: não, agora não, né? Tem mais gente ainda para entregar a sua vida, tem mais gente que vai sofrer como vocês, mas não se preocupem, porque o fim virá, o dia do juízo virá. Vamos lá? Tá travando para todo mundo aqui? Tô vendo o Jane dizer que tá travando. Diz aí se tá ok a imagem para você, o som também. Podem escrever aí para mim, por favor? Polly, querida, seja bem-vinda. Tá ok para você? Eu vou continuar. A internet tem dia que tá bom, tem dia que não tá, não é? Mas a gente vai ajudando. Tudo normal aí, Paty? Mônica também? Ok. Pedro, obrigada. Jane, então deve ser aí a tua, minha linda. Cleide, tudo ok? Isa? Ótimo, Vel Bosch. Obrigada, gente. Dânia... Benção. Ok, então vamos lá. Nós estamos lendo o capítulo 6, versículo 12. Rosa, Alia. Ótimo. Geisa, então tá bom. Melhorou, Jane? Que bom, Senhor. Abençoa a nossa internet. Kio, tá ótimo. Cris. Ok, Márcia. Muito obrigada, gente. Versículo 12. Observei capítulo 6 de Apocalipse. Pega a Bíblia, acompanhe comigo. Eu tô lendo a NVI. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Deve ter sido uma visão pavorosa, não é? Pensa aí, terremoto, sol escuro, a lua vermelha como sangue, estrelas caindo, o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-se da face. Olha aqui, a chave aqui para entender tudo isso que aconteceu. Da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Essa última pergunta vai ser respondida no capítulo 7. Tudo isso que João viu aqui foi o céu se abrindo e o dia do juízo final chegando. E todas essas ilustrações, todas essas visões que ele teve foi para representar o dia da ira de Deus, que vai ser pavoroso, vai ser realmente assustador. E todos aqueles que se achavam donos de si, donos da sua vida, reis, governantes, os todo-poderosos, quando virem a glória de Deus e entenderem que chegou o dia do juízo, eles vão procurar onde se esconderem. E eles perguntaram: quem vai suportar a ira que vai vir? Meus queridos, o livro de Apocalipse, para mim, eu acho que eu já disse isso aqui para quem me acompanha desde a primeira live. Para mim é um livro que gera muita ansiedade pela volta do Senhor Jesus, pelo fim de toda essa maldade. Não por causa
dos que se perderão, porque ver tudo isso gerou em João, preste bem atenção, esse livro foi escrito aproximadamente no ano de 95 depois de Cristo. A primeira igreja, a igreja do primeiro século, que tinha recebido a doutrina dos apóstolos, sem tanta mistura, né, de culturas pagãs como temos hoje, as culturas do Império Grego, das nações em volta que não tinham o conhecimento das escrituras, tentaram influenciar a igreja, mas essa igreja aqui, que João estava recebendo a revelação para entregar, e claro que serve para nós também, mas aquela igreja que recebeu de primeira mão essa revelação, era uma igreja fortalecida na fé em Jesus, era uma igreja que não estava contaminada com teologias de prosperidade, sem compromisso com a palavra, porque Deus tem prosperidade para os seus filhos, sim, mas para aqueles que são fiéis a Ele. Uma igreja que estava comprometida em pregar o evangelho, em anunciar a volta de Jesus. Então, quando eles leram as cartas, e as cartas foram entregues às 7 primeiras igrejas da Ásia, que nós estudamos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, espalhadas por todas as igrejas, e chegou até nós essa revelação de Jesus. Então aquela igreja que recebeu, ela não temeu o fim, porque ela sabia em quem ela cria, ela sabia que a promessa, que o castigo de Deus vai vir para os infiéis, para aqueles que rejeitam a palavra, e sabe o que alimentou essa revelação neles? O anseio em pregar o evangelho. O anseio em anunciar o amor de Deus, a salvação de Jesus. E é isso que deve gerar em nós ao ler Apocalipse. Eu preciso falar de Jesus, mas eu preciso compartilhar do evangelho, da cruz de Cristo. Não é um evangelho sem renúncia, não é um evangelho que você faz o que você quer. Não, é um evangelho de cruz, é o evangelho de Jesus mesmo. Venham a mim, aqueles que decidirem me seguir, neguem-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho de Jesus. Então todo esse cenário que João viu, e os reis, os príncipes, os ricos, os poderosos, aqui ele não está falando contra os ricos não, que riqueza não é pecado, mas contra os ricos que colocam na riqueza o seu Deus, contra os ricos que acham que porque tem dinheiro, podem tudo. E essa pandemia aí veio para mostrar que esse Deus é também um Deus falso, né? O Deus dinheiro é um Deus falso. Ele não nos salva. Quem salva é Jesus, não é? Então, vocês entenderam o que eu estou dizendo, o que eu estou contando para vocês? Então, vamos estudar Apocalipse com essa visão da igreja genuína, da igreja que é perseverante nas tribulações, uma igreja que crê na vida eterna, uma igreja que não está com os olhos na terra, que desfruta sim das bênçãos de Deus aqui, mas é movido pela eternidade. Ela anseia pela volta de Jesus, ela anseia em pregar o evangelho. É nessa visão, né? Essa visão que a gente precisa ter. Vamos continuar a leitura? Então, o capítulo 6 termina com o quinto selo aberto. Quinto selo, é isso? Não, o sexto selo aberto, esse terremoto, essas pessoas poderosas, não é, se escondendo da glória. Eles viram a face do soberano e eles viram que estavam em trevas e se esconderam e perguntaram: quem poderá suportar? E no Apocalipse capítulo 7, a gente já é transportado para a terra, né? O sexto selo já transporta para a terra. Os 5 primeiros julgamentos foram dirigidos em áreas específicas, mas agora, quando começa o sétimo selo, a gente... Peraí, deixa eu voltar aqui que eu passei demais meu estudo aqui. Eu digitei tudo para eu não me perder e não deixar de compartilhar com você essas coisas maravilhosas da palavra de Deus. Então, o sexto selo, ele nos transportou para o cenário da terra. Os primeiros 5 julgamentos foram dirigidos em áreas específicas, mas esse último,
o sétimo selo, ele é universal. Todos ficarão apavorados, todos verão o trono de Deus, o juízo que espera aqueles que não temem a Deus. Falando todos que verão e que não receberam Jesus como Senhor. Ninguém que tenha rejeitado a Deus poderá sobreviver ao dia da sua ira, mas aqueles que pertencem a Cristo receberão recompensas em lugar de castigo. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, aquele que é salvo tem que perseverar. Você é salvo, você tem Jesus. Olha para o alto, todos aqueles cristãos que morreram perseguidos e muitos outros que estão morrendo hoje, porque a igreja está sendo perseguida na terra hoje, muitos cristãos estão sendo mortos e a perseguição vai aumentar. Todos estes, quem sabe eu ou você, né? Você está preparado para morrer em nome de Jesus? Está preparado? Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, porque o evangelho aqui no Ocidente é um evangelho muito contaminado com as mensagens só de bênção, de revelação, de prazer, de alegria, que faz parte da vida abundante de Jesus, mas esquece de pregar o sofrimento, as provações, as tribulações, a perseverança, não é? Então nós precisamos estar preparados. E agora vem mais um selo, e eu quero lembrar você que aqueles que são fiéis ao Senhor estarão protegidos. Amém? Estarão protegidos. Vamos lá, capítulo 7 de Apocalipse. Olha como a gente está indo bem hoje, não é? Meia hora aqui de live e a gente eu pretendo ir até o capítulo 11, que eles estão bem interligados. Vou falar algumas partes, eu não vou ler todo o texto, vou só explicar para vocês, tá? Mas eu separei umas partes aqui que eu acho que é muito importante a gente ler. Sem contar que a gente lê pouca Bíblia, né? Você concorda comigo? A gente lê pouca Bíblia, a gente precisa ler mais. Se todos os cristãos na terra se dedicassem a estudar a palavra, a ler mais a Bíblia, eles seriam mais fervorosos, mais santos, mais ousados no espírito, estariam mais resistentes às falsas doutrinas e aos falsos mestres e àqueles que dizem que agrada a Deus aquilo que não agrada. Concorda comigo? Escreve aí se você concorda comigo. Eu acho que você concorda, né? Apocalipse 7, vamos lá. Versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos de pé, os 7 selos, os 6 selos foram já abertos e revelados. Antes de abrir o 7º selo, há uma interrupção. Pode ser de tempo. Apocalipse não está em ordem cronológica, é um livro muito simbólico, a gente precisa entender o fato, mas o tempo, como a sequência, é impossível. Quem disser que tem a revelação, eu vou realmente estar atenta, mas eu creio que essa revelação não será dada. Eu creio que nós temos a revelação do que vai acontecer, mas o tempo e a sequência é tudo um entendimento, uma interpretação, e que o Espírito Santo de Deus confirme todas as coisas, né? Então diz aqui, depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Olha só, aqueles príncipes, reis lá do capítulo 6, que olharam tudo aquilo, Deus vindo, a ira de Deus entrando, e eles disseram, quem poderá suportar? Aqui no capítulo 7, João viu 4 anjos de pé, nos 4 cantos, não é porque a terra é quadrada não, né? Pelo amor de Deus, já há muitos anos atrás achavam isso, mas já foi provado que a terra não é quadrada. Quando fala 4 cantos da terra, é uma força de expressão, porque tem norte, sul, leste e oeste, né? 4 direções da terra, e eles refrearam o vento do julgamento até que o povo de Deus recebesse o selo de sua propriedade. Somente então Deus abriria o 7º selo. Eu creio que é exatamente nesse intervalo entre o selo 6º e o 7º que ocorre
a parte mais terrível da tribulação e que aqueles que rejeitaram a marca da besta, eles vão ser selados pelo Senhor para ficarem protegidos. Mas detalhadamente sobre isso a gente vai estudar depois que a gente lê Apocalipse e estudar as doutrinas de escatologia, tá bom? Versículo 2 de Apocalipse 7. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. A gente ouve falar muito da marca da besta, né? Mas os servos de Deus vão ter uma marca também. Você já leu isso aqui em Apocalipse? Porque os sensacionalistas, né, e os especuladores, eles ficam pegando os pontos mais polêmicos de Apocalipse para causar terror ou para se aproveitar de coisas mal interpretadas e desvirtuar o foco do que realmente é importante no livro de Apocalipse. Né? O importante no livro de Apocalipse é você entender que o juízo de Deus virá e que você precisa estar preparado. Se você estiver com o Senhor, você vai receber o selo dele na testa. Aleluia! É na testa que fala aqui, Jesus? Fala do selo, né? Na verdade, está falando de todos que permaneceram fiéis ali na tribulação, né? Vamos lá. Dos servos do Senhor. Então ouvi o número dos que foram selados. Olha aqui, uma parte bem difícil de Apocalipse. O número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, esses aqui especificamente, a gente já percebe que há um sinal de que são descendentes de Israel. E aí, até o versículo 8, ele dá a lista das tribos, mas não está na ordem que as tribos foram contadas. Inclusive, aqui é contado a tribo de Levi, está no versículo 7. Da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, mas a tribo de Levi não era contada. Então a gente entende que essa contagem, esse número é algo simbólico, falando de governo. A descrição dos 144 mil vem logo após o clamor dos perdidos, no final do capítulo 6. Quem poderá suportar a ira do Senhor? Revela um povo que estará em pé no ato da segunda vinda de Jesus, em linguagem militar, né? 144 mil, é um exército preparado. Diz que eles não conheceram mulher, então fala realmente de pessoas especificamente separadas para o grande dia, santificadas, e que eram descendentes de todas as tribos de Israel, de todas as tribos. É um número simbólico, meu povo. João descreve 144 mil como sendo o número dos selados entre todas as tribos, já falei sobre isso. Eles escolheram permanecer leais a Deus, se protegerem da apostasia, da perseguição, e assim é que a gente deve interpretar esse texto. Isso aí. Vamos para o versículo 9. Estamos no capítulo 7 de Apocalipse. E aí, você está empolgado como eu estou? Eu espero que você esteja também. Está empolgado aí? Você pode colocar aí um joinha ou um foguinho. Eu gosto muito do foguinho, gente. Toda imagem de fogo me desperta para o avivamento, para o fervor do Espírito Santo. Né? Então a gente precisa estar atento e a gente precisa estar desejando isso, ler a palavra, se aprofundar. É claro que a minha proposta aqui é despertar você que está comigo no Instagram, a estudar mais a Bíblia, a confiar na revelação do Espírito Santo de Deus, a não ter medo de nenhum texto da palavra, a buscar o estudo, porque está acessível mais do que nunca, está acessível, e quanto mais a gente se enche da palavra de Deus, principalmente das profecias acerca do fim, mais força, mais ânimo a gente tem para pregar a palavra, para permanecer fiel, porque Deus é fiel.
Aleluia, valeu meu povo, olha quanto foguinho, glória a Deus, que sejamos incendiados pela palavra, incendiados pela palavra. Versículo 9, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão. Então os salvos não são só os 144 mil, 144 mil, porque tem uma religião que por aí, né, é mais uma seita, porque tem muitos ensinamentos contrários a Jesus como Senhor, então a gente não considera como evangélicos, que diz que só os 144 mil serão salvos, mas não é isso que a Bíblia diz. João viu uma grande multidão de todas as tribos, línguas e nações adorando o Senhor, e está aqui no versículo 9. Vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, né? Celebrando a vitória de Jesus, a vitória da igreja, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Aleluia! Nós estaremos nesse dia celebrando, você estará nesse dia celebrando. Se você está aqui comigo e ainda não entregou sua vida a Jesus, e ainda não começou a estudar a palavra dele para se encher de vida, ainda não creu em Jesus como seu Salvador, você está perdendo tempo, porque haverá um grande dia, o dia do juízo final, e aqueles que têm Jesus como Senhor da sua vida, aqueles que são selados pelo Espírito Santo, estarão com Ele nesse dia declarando: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Aleluia! Eu anseio por esse dia. Eu anseio por esse dia. Jesus, Tu és maravilhoso. Que esse anseio seja de toda a igreja. Que paremos de nos apegar às coisas desse mundo. Que desfrutemos de tudo de bom e de melhor que Deus nos deu, porque isso é legítimo. Mas que os nossos olhos estejam no céu. Estamos vivendo dias que apontam para o fim, muito mais do que antes. Na verdade, nós estamos vivendo o princípio das dores. É o princípio que está lá em Mateus. Os selos não foram abertos, os cavaleiros ainda não estão agindo na terra, a grande tribulação não começou ainda, as trombetas ainda não tocaram, mas já está tudo preparado. Pode ser que a nossa geração veja tudo isso. Pode ser. Por que será que Deus não disse exatamente o dia? Porque Ele quer que estejamos preparados a qualquer hora. Não com medo do juízo final, mas por amá-lo, por recebermos o amor dele, por decidirmos ser santos como Jesus é. Há um propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, sermos como Jesus. E não importa o dia nem a hora, importa que nele nós estamos seguros, não é? Glória a Deus, aleluia. Ai, Jesus, me ajuda. Ora por mim aí, meu povo. Ajuda-me, Senhor, a falar, né? Porque quando a gente começa a sentir a presença do Senhor e o amor dele por nós, realmente fica difícil falar. Mas vamos lá. Todos aqueles, quem é essa multidão que João viu? Todos aqueles que permanecem fiéis a Deus. Deus protege os seus e lhes dá a garantia de um lugar em sua presença. Ai, aleluia, aleluia, gente. Ai, vamos parar de nos apegar aos sofrimentos dessa terra. Quando você estiver sofrendo, dê glória a Deus. Lembre que vai passar, todo o sofrimento vai passar. Coloca na tua boca a linguagem do céu. A linguagem do céu é louvor, é adoração. Vamos para o versículo 11.
Todos os anjos estavam de pé, capítulo 7, ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Os anciãos, 24 anciãos, os 4 seres viventes, está lá em Apocalipse 4 e 5, né? Aqui também eles continuam, em toda a revelação de João, eles adoraram, dizendo amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Aleluia. Então um dos anciãos me perguntou a João, né? João que está escrevendo. Quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde eles vieram? Perdão, eu me confundi aqui. Estou realmente bastante emocionada com o que o Espírito Santo falou comigo aqui. Então, eu li trocado. Um dos anciãos perguntou a João. João, você está vendo aí essa multidão? De onde eles vieram? Será que os anciãos não sabiam? Ou será que os anciãos estavam testando a percepção espiritual de João, né? A gente não sabe. Mas João respondeu, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que estará no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia! Aleluia! Nós choramos sim. Quantas pessoas enlutadas esses dias contra situações dolorosas. Nós vivemos, acompanhamos quantas dores, mas haverá um dia que toda lágrima de dor será enxugada. Não adianta perguntar o porquê. Não adianta perguntar, Deus, por quê? O certo é dizer, Deus, eu confio em Ti. Me dá forças para perseverar até o fim. Senhor, me ajuda a permanecer fiel até o fim. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a ocupação da nossa mente. Eu confio em Ti, Senhor. Me ajuda a permanecer fiel até o fim. Porque nós estaremos diante do trono dEle. Nós estaremos diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A partir do capítulo, dos eventos que estão no capítulo 3 a 19, do capítulo 6 agora, 3 não 6, até o capítulo 19, a gente vê os 3 estágios da grande tribulação. A primeira fase é marcada pela quebra de 7 selos, o segundo estágio pelo sopro das trombetas, a terceira fase é o derramamento da ira de Satanás, a besta, o anticristo. A gente vai estudar tudo isso, estou dando um panorama geral. E é marcado pelo esvaziamento também das taças da ira de Deus. Essa é a parte mais terrível da tribulação. Todos os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro estarão cantando ao redor do trono de Deus. Suas tribulações e tristezas estarão terminadas. Não haverá mais sofrimento. Aleluia. Aleluia. Glória, obrigada, Senhor. Essa promessa será cumprida. Vamos lá, vamos para Apocalipse 8. Deixa eu ver se eu cumpro a minha meta de hoje, né? Se não cumprir, a gente continua semana que vem. Ai, Jesus, me ajuda.
É muito bom sentir a presença de Deus. Eu oro para que você esteja sentindo o Espírito dele te consolando aí onde você está, te chamando para se encher da palavra e para confiar em todos os planos dele. Glória a Deus. Apocalipse 4:1. Quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu. Por volta de meia hora, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E a eles, a 7 anjos, foram dadas 7 trombetas. Quando o 7º selo é aberto, são revelados os juízos das 7 trombetas. Então vem os 7 selos e na sequência, no último selo é aberto as 7 trombetas. Quando a 7ª trombeta é tocada, as 7 taças começam a ser derramadas. Não há uma sucessão cronológica, não há assim explicando exatamente a quantidade de tempo, mas é tudo que o Senhor planejou para o fim. De forma bem resumida e direta, os selos mostram o sofrimento da igreja perseguida pelo mundo, o julgamento também ao mundo. As trombetas mostram o sofrimento do mundo todo. Note que da mesma forma que os selos são interrompidos por um interlúdio no capítulo 7, as trombetas também são interrompidas por outro interlúdio no capítulo 10 e 11. Vamos continuar lendo o capítulo 8, a partir do versículo 3 agora. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro. Olha, lá atrás a gente viu sobre o incensário, aqui um elemento que fala, né, do trono de Deus, da presença de Deus. Não tem nada a ver com os incensos de hoje, né? Tudo que tem hoje é imitação do diabo, porque ele quer imitar tudo que é de Deus, não é? Tudo imitação. Tem nada a ver com esse incenso aqui. A gente já sabe que são as orações, e aqui repete: a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Por isso que a gente precisa orar. Nossas orações vão subindo, se elas vão ser respondidas agora ou não. A gente confia no Senhor, mas a gente tem que orar, né? Depois a gente vai fazer aí uns estudos de oração, se o Senhor assim o permitir. Versículo 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Estamos em Apocalipse 8, versículo 4. Versículo 5 agora. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. O toque das trombetas tinha 3 finalidades: advertir sobre a certeza do juízo, conclamar as forças do bem e do mal para a batalha final e anunciar a volta de Jesus. Aleluia! Estes avisos nos aconselham a estar seguros de que nossa fé está afirmada em Cristo. Não é para dar medo, não é para se desesperar. Se Jesus venceu por nós, se nós temos o Espírito Santo, a gente precisa aumentar o desejo de pregar o evangelho, de ser santo, de evangelizar, de orar pelos perdidos. É isso que a gente tem que fazer. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. 1/3. O segundo anjo tocou a trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3. Estou repetindo para você lembrar lá na frente que é o juízo de Deus sobre partes da terra. São avisos de Deus. E também, com esses avisos, ele está chamando, porque só não haverá chance de salvação no dia final, no dia mesmo, dia do Senhor, o juízo final. Mas durante todas as trombetas, as taças, os selos, haverá tempo de arrependimento. Lisângela, você tinha medo de estudar Apocalipse? Que bom que você está aqui comigo, né? Tenho certeza que esse medo foi embora, agora. Porque Apocalipse é o livro da nossa vitória, da vitória daqueles que têm Jesus.
e de todos aqueles que nós vamos ganhar para Jesus. Amém? Todos aqueles que nós vamos mostrar, não uma religião, mas um relacionamento genuíno, alguém que é transformado pelo sangue do Cordeiro, que é cheio do Espírito Santo, religiosidade fora da nossa vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e compartilhar a vida de Deus. Amém. Recebe aí, em nome de Jesus. Morreu um terço das criaturas vivas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Não explica por que esse nome, ele viu lá. Quando acabar tudo, a gente vai saber. Lá na glória a gente pergunta a Jesus tudo, que ele explica tudo. O que não está explicado, não está explicado. Então, ponto final. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol. Olha, todas as trombetas, um terço. Um terço da lua, um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Olha só, como apenas um terço da terra foi destruído, né? Um terço foi destruído pelos juízos das trombetas. Isto quer dizer que apenas foi um juízo, será um juízo parcial de Deus. As trombetas não são um juízo geral. A ira completa de Deus virá no final. Isso deve gerar em nós intercessão, amor pelos perdidos, compromisso em testemunhar, porque se a quantidade de gente que diz que é cristão na terra fosse realmente fiel ao Senhor, comprometido com a vida de santidade, eu creio que a igreja avançaria muito mais e muito mais pessoas já teriam se convertido ao Senhor. Grace também, muito medo, amém, caiu por terra. Glória a Deus, Grace. Um dia que eu preguei na igreja, nesse período não haverá as pessoas que creem em Deus? Haverá. Eu vou falar sobre isso quando eu falar das doutrinas de escatologia, de pré-tribulacionismo, pós-amilenismo. Aí eu vou contar para vocês. Eu vou contar todas as doutrinas que existem, vou dizer aquilo que eu creio e o Espírito Santo vai confirmar no seu coração, tá? Aquilo que realmente você deve crer também. Vamos lá, versículo 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz. A águia voava e falava: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então essa águia estava pairando, vendo o que estava acontecendo, e ela já anunciava que viriam coisas piores. Capítulo 9 a 11. Será que a gente vai dar para terminar? Vocês acham que a gente para por aqui? Deixa eu ver aqui. Só falta aqui 2 páginas do estudo. Eu acho que dá para a gente completar. Não vou demorar muito como a outra que ficou quase 2 horas. Acho que dá para a gente terminar aqui, pelo menos fechar essa parte das trombetas, não é? Quem quiser ficar comigo aí será muito bem-vindo, tá? Mas se não puder, eu entendo também e vai ficar salvo aqui no feed e no YouTube. Compartilha lá meu canal do YouTube para a gente poder espalhar a palavra de Deus. É só para isso, só para compartilhar a palavra de Deus. Continua, Jane? Vou continuar. Ok. Capítulo 9, 1. Eu não vou ler o capítulo todo, você lê, tá bom? Eu vou fazer um resumo do capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Algumas pessoas interpretam que essa estrela que caiu foi Satanás. Eu não acredito, porque aqui Satanás já estava na terra também. E é Deus quem dá a chave. Jesus, né, lá no capítulo 1 de Apocalipse, diz que é Jesus quem tem a chave da vida e da morte. Então, esse lugar de abismo, né,
eu acho que a palavra que é Hades não é um inferno aqui, não. É o lugar que as pessoas que morreram sem Jesus estão. Porque quem morre com Jesus já está no paraíso. Mas quem morre sem Jesus está nesse lugar, né, de sofrimento, aguardando o dia do julgamento. Não tem mais salvação. Não existe, como é o nome daquela palavra? Tem uma igreja aí que prega assim, purgatório. Né? Não existe purgatório. A Bíblia não fala disso em lugar nenhum. Então, enquanto você tiver vida, decida-se em quem você quer acreditar. Se em Deus ou no diabo. Se você acredita em Deus, fé significa fidelidade. Aquele que crê, obedece. Aquele que ama Deus, guarda os seus mandamentos. Então, não tem como separar uma coisa da outra, tá? Então, aqui ele fala nesse capítulo 9... Isso aí, Everaldo. No capítulo 9, dessa estrela que caiu, né? E era um ser espiritual que tinha a chave do abismo na mão e que esse anjo recebeu, eu creio que foi um anjo, e que abriu o abismo. Você vai ler lá no capítulo que a sexta trombeta foi tocada e libera um exército demoníaco que mata 1/3 da humanidade. A sétima trombeta, que está em Apocalipse 11:15, a gente vai ler depois, anuncia a chegada de Jesus. Então há um intervalo aqui entre a sexta e a sétima trombeta. O capítulo 10 não continua falando da sétima, mas é como se fizesse um intervalo e acontece algo diferente, que não é a próxima trombeta. Talvez algumas pessoas não gostem também de ler Apocalipse, porque fala do juízo de Deus e tem uma visão muito romântica de Deus. Deus é bom, Deus é santo, Deus é amor, as misericórdias dele se renovam a todo dia, mas Deus é justo. Deus disse que o salário do pecado é a morte. Nós mesmos, se não aceitarmos o salário que Jesus pagou, teremos morte eterna. E tudo que acontece de mal no mundo é por causa do pecado. Mas assim como o pecado entrou por um homem, a vida também veio por um só. Porque nenhum de nós merecíamos, não há um justo sequer, só há um que é Jesus. E ele veio e a justiça de Deus se cumpriu em Jesus, porque Adão pecou, todos pecaram, o pecado entrou no mundo, a maldade entrou no mundo, mas Jesus veio e nos dá salvação. Um. E Jesus cumpre a justiça de Deus. E todas essas coisas terríveis, tristes de se ler acontecerão, não é porque Deus quer, é porque os homens continuarão rejeitando a Deus. Se toda a terra receberem Jesus como o Senhor da sua vida, receberem o amor de Deus, todos serão salvos e Deus quer que todos sejam salvos. Mas Deus, que já vê o final, já viu que uma grande multidão se perderá. E ele já determinou como será o julgamento final. Que o juízo de Deus gere em nós temor e amor pelos perdidos. Que o juízo de Deus, a ira de Deus que virá, desperta em nós cada vez mais o desejo por santificação. Amém? Glória a Deus por isso. Então, não há mais caminho de volta aqui quando a sétima trombeta é tocada. Os próximos julgamentos não serão parciais. Depois da sétima trombeta, que está lá no capítulo 11, o julgamento será total. Não será mais 1/3. 1/3 disso, 1/3 daquilo. Não, será para toda a terra e não haverá mais como retroceder. Deus está no controle e lançará toda a força de sua ira sobre o mundo iníquo que se recusa a aproximar-se dele. Vamos lá agora para o capítulo 10. Então vi outro anjo poderoso, Apocalipse 10, que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco celeste acima da sua cabeça. Que lindo esse anjo, não é? Ele veio envolvido por uma nuvem e o arco celeste, né,
Eu falei sobre o arco celeste, é o arco-íris chamado também por causa da influência, né, da língua grega. Começou-se a chamar arco-íris, mas é arco celeste, as cores coloridas. Então aquele anjo estava todo envolto com nuvem e esse arco celeste acima da sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar, que anjo, hein? E outro pé direito sobre a terra, que anjo poderoso. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Será que era um anjo? Eu acho que era Jesus aqui. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Olha só, esse poderoso anjo, que eu acho que é Jesus, mas não diz aqui, mas o anjo não tem aqui em letra maiúscula, né? Ele veio para anunciar juízos finais na terra. O pé no mar e o pé na terra significa que toda a terra será julgada neste momento. A 7ª trombeta, que está lá no capítulo 11, vai introduzir o juízo dos 7 selos. E quando esse juízo chegar, a verdade de Deus vai prevalecer e tudo vai ser completo. Versículo 4. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Olha, aqui tem algo muito importante. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: cele o que disseram os 7 trovões. Quer dizer, cele, fecha aí, não escreva. Olha só, João foi impedido de escrever. Muitos outros viram, o apóstolo Paulo viu muitas coisas que ele foi impedido de escrever. E aqui João também. Eu creio que os profetas viram muitas coisas também que foram impedidos de escrever. O próprio Jesus disse sobre o tempo do fim que somente o Pai sabe o dia e a hora. Por que Deus não revelou? Porque aí todo mundo se converteria, né? Eu creio que uma das razões é porque nós devemos ir a Deus por reconhecer que Ele é Deus, não com medo do fim, não é? Mas com o temor. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é justo, mas Ele quer ser o meu Pai celeste. Ele quer esse relacionamento, Ele quer que eu volte ao plano original dele, né? Deus já revelou tudo o que precisamos saber para que vivamos segundo a sua vontade. Por que foi selado? Porque tudo que o homem precisava saber já tinha sido dito. Então, fecha aí a revelação, porque essa parte aqui ninguém precisa saber. Nosso foco não deve ser as especulações das profecias. Quem estava no primeiro dia aqui comigo e o início das lives está tudo aqui salvo, tá? No feed aqui, no YouTube, no Instagram. Quem não pegou, eu sugiro pegar para ver, né? Acompanhar tudo. E aí viu eu falando que o estudo de escatologia, ele não deve gerar em nós curiosidade, não deve ser por especulação, mas para o desejo que nós temos de assumir mesmo a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de filhos de Deus na terra. Vamos continuar, versículo 5, eu estou no capítulo 10, Apocalipse 10, 5. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Depois que a 6ª trombeta for tocada, vai ser muito rápido a vinda de Jesus. As trombetas não começaram a ser tocadas ainda, pode acreditar, mas estão bem perto de serem tocadas. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou a seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel.
Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o estômago ficou amargo. Ué, o anjo já tinha dito, né, João, que seria assim. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha que tremendo é aqui esse texto. O que a gente entende que estava acontecendo aqui? João estava vendo tudo o que iria acontecer, mas entre a sexta trombeta e a sétima, ele viu esse anjo poderoso e tinha um livrinho na mão e um outro disse, pega e come. Ele vai ser doce, mas vai descer amargo. E dá uma ordem, profetiza, prega. Isso é para mim e para você, sabia? É para toda a igreja. O sabor era doce porque a palavra de Deus é doce. É doce como mel. Você pode ler lá o Salmo 119, que é um salmo lindo, maravilhoso, de louvor à palavra de Deus. Você vai ver que ele fala várias vezes das delícias, e é verdade, a palavra de Deus é deliciosa, ela é vida, a palavra de Deus é vida. Mas como ele deveria pregar, pronunciar, e muitos não estariam ouvindo, recebendo, aquilo ia ser muito doloroso. Esse o entendimento, né, desse livro que desce, a revelação que desce como mel, mas lá dentro ela fica amarga. Por quê? Porque as pessoas rejeitam a palavra de Deus, e aquele que decide pregar verdadeiramente a palavra vai sofrer perseguições, críticas, vai ser rejeitado muitas vezes na sua própria casa. Mas nós precisamos comer essa palavra para estarmos preparados para pregá-la. E este é o capítulo 10. Vamos lá, capítulo 11, vamos cumprir a nossa meta de hoje. O capítulo 11 eu não vou ler, eu quero sugerir a você ler, tá bom? Eu vou só falar do que João viu, porque depois a gente vai voltar semana que vem a partir da sétima trombeta. Deixa eu abrir aqui rapidamente. A gente vai voltar a partir da sétima trombeta. Prepara as perguntas. Se alguém tiver, vou dar uns minutinhos aqui ainda para perguntas. Se for pergunta dos próximos estudos, aí eu vou falar para você, tá bom? Prometo que guardo tudo para a gente ver. Então, a partir do versículo 15 de Apocalipse 11, vem a sétima trombeta. Porque no capítulo 10º, até o versículo 14 do capítulo 11, a gente vê esse interlúdio, esse intervalo, uma visão diferente sobre as trombetas que João teve. Ele vê também as duas testemunhas, né, no capítulo 11, é isso que a gente vai ver agora. E depois que vem sobre a sétima trombeta, aí a gente vai ver na próxima live, na semana que vem. João viu um templo e ele foi mandado que medisse um templo. No céu não vai ter templo, gente. A gente já viu lá no início de Apocalipse, né? E vai ver aqui em outra parte que a glória de Deus não tem templo lá, acho que é capítulo 21 ou 22. A glória de Deus que enche todo o tabernáculo celestial, mas não é templo. Mas ele foi ordenado a medir, porque o templo é o símbolo da igreja. Onde que a igreja se reúne? Inclusive, eu coloquei um vídeo essa semana perguntando, você é igreja? Se você ainda não viu, assiste e compartilha para você entender o que é igreja. Igreja é congregação, igreja é reunião dos salvos. Então, o templo simboliza a igreja, porque não haverá nenhum templo na Nova Jerusalém. João mediu para mostrar que Deus está construindo muros de proteção sobre a sua igreja. Deus é maravilhoso, a sua igreja estará protegida, os fiéis, que seja eu, que seja você, aqueles que se encontraram em adoração. O templo fala de adoração, então adorar a Deus, que não é uma questão de cantar para ele. Tem gente que canta e não adora, tem gente que canta e continua numa vida de pecado, distância do Senhor. É realmente ter o coração rendido, reconhecer quem ele é, se entregar completamente, amá-lo acima de tudo. Então estes estarão protegidos. Os que estão do lado de fora do templo enfrentarão grandes sofrimentos, mas aqueles que estão ali, naquelas medidas, né, que João
levantou, eles estarão protegidos. E João vê duas testemunhas. A Bíblia não fala de quem elas são, mas parecem muito com Moisés e Elias. E essas testemunhas começam a pregar mais uma vez, mais uma chance. Até a sexta trombeta haverá chance de conversão, de salvação. E essas testemunhas se levantam com poder e começam a testemunhar, mas elas são mortas. E a grande alegria pela morte delas, né? Todos se alegram, por quê? Porque aquelas testemunhas falavam contra o pecado, aquelas testemunhas anunciavam o juízo de Deus, e não é a mensagem que a maioria gosta de ouvir. Então, neste momento aqui, a sexta trombeta já tinha sido tocada, o juízo da sexta trombeta já estava na terra, essas duas testemunhas são levantadas para pregar o evangelho, e muitos não recebem, elas são mortas. E o versículo 12 vou ler para você, para a gente poder concluir, tá? E aí eu vou responder alguma pergunta, se houver, do que a gente acabou de estudar hoje. Apocalipse 11, 12 a 14. E ouviram uma grande voz do céu, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram, as testemunhas foram levadas vitoriosas. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Olha só, eles viram algo ruim acontecer, mas deram glória. Porque dar glória a Deus não significa que é a reação por algo bom, mas é a reação da revelação de um dos atributos de Deus que você está absorvendo, se eu posso dizer assim. Todos que viram esse terremoto, as pessoas morrendo, eles não deram glória a Deus pelos que morreram. Eles deram glória porque eles viram o poder de Deus, a justiça de Deus, e eles deram glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém, aleluia. Que tudo que nós estudamos aqui fique guardado no seu coração, que você ame ler a palavra, que você nos ajude a compartilhar a palavra, que você não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. Aquilo que você não entende, você ora, você estuda a Bíblia, você pergunta, você compartilha e a gente vai crescendo no conhecimento do Senhor. Amém? Diz aí, tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta que passou aí, eu não vi? Agora é a hora. Agora é a hora de perguntar. Apocalipse. Livro da revelação de Jesus. Livro da vitória de Jesus e da igreja. Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem pergunta, meu povo lindo? Olha só, pode mandar pergunta no meu direct, tá bom? Aqui no Instagram. Manda pergunta no direct. Se durante a semana você lembrar de alguma coisa que você queira saber de Apocalipse, manda para eu poder guardar e aí a gente ir respondendo. Foi tudo tão explicadinho, Lisângela. Amém. O Espírito Santo nos ajuda, né? Glória a Deus. Então, até semana que vem. Amém, mana Deibe. Eu quero mais de Deus. Amém. Que o Espírito Santo nos encha. Não, Adventista não é seita. Adventista crê em Jesus como Senhor da sua vida. Tem muitas doutrinas deles que estão certíssimas. Ele pode ter começado com algumas coisas assim, por causa das revelações da Ellen White, né? Mas hoje a Igreja Adventista, ela tem muitos irmãos lá renovados, muitos irmãos que são irmãos nossos mesmo, que vão para o céu com a gente. Não considero seita, não. Amém, Lídice. Bom ter você aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jane, beijo. Cris, você tá como Kio, aí só quero chamar de Kio. Eu sei que Kio é seu apelido também. Dânia, amém. Cássia, glória a Deus. Então, testemunha de Jeová é seita. Adventista não, testemunha de Jeová é. Amém.
Amém. Glória a Deus. Então, qualquer dúvida, deixa lá no direct, tá bom? E a gente vai respondendo. E a gente vai crescendo no conhecimento do Senhor e se preparando para nos encontrar com Ele. Porque a gente vai se encontrar com Ele, né? Ou Ele vem nos buscar agora, na geração que a gente está vivendo, ou no dia do arrebatamento, né? O encontro com Ele é real. Então, tá bom. Bom estar com vocês. Deus abençoe. Elzinha, beijo para você. A paz do Senhor. Shalom a todos. Até a próxima terça, se Deus assim permitir.